Olá para todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Como vocês devem saber, finalmente foram lançados os teasers dos novos episódios de Murder Drones. Infelizmente só vão lançar lá para primavera de 2024, no caso seria no outono no Brasil, né? Mas também isso é uma coisa boa, porque mostra que a qualidade dos episódios vai estar muito boa e vai ser provavelmente os melhores episódios de todos. E por isso eu vou fazer algumas previsões e teorias sobre como eu acho que eles vão ser. Mas antes disso eu vou passar o teaser completo, legendado, depois eu vou começar a falar a respeito deles. Mas se você já viu o teaser antes, eu vou deixar um tempinho aqui para você pular embaixo. We are worker drones. Nice to meet you. I'm Serial Designation N. I'm kind of the leader of the squad in this city. Hey, please! And yet, I still feel nothing. Uzi, trust me. Thanks for giving me the planet, friggin' idiot. This is the only clue to what's wrong with me! No! Babe, we need you! You said you could control the Sentinel! It's okay, N. I haven't been honest with V yet. You didn't have to see this. Are you gonna leave me? What did she tell? Babe, come on! Hey! All I know is I need you to figure things out together. Bom, como vocês puderam ver, durante boa parte do teaser, nós vemos compilados acontecimentos dos episódios anteriores e falas de personagem deles, mas também nós podemos ouvir algumas falas novas. E ouvimos uma delas logo depois do que aconteceu com a V no final do episódio 6. E a tela muda para preto e nós podemos ouvir uma risada muito similar com a da Uzi, e depois a voz assim, agradecendo alguém por ter dado o controle do planeta para ela e chamando-lhe de idiota. E esse alguém que ela tá falando, muito provavelmente é o N. Thanks for giving me the planet, friggin' idiot. Mas também eu tenho duas hipóteses de quem a risada pode ser, ou se é realmente assim a pessoa que tá lá, ou ela tá só controlando alguém. As duas hipóteses podem ser que, primeiro, essa risada depois o áudio pode ser, na verdade, dois áudios diferentes compilados para tentar enganar a gente. O motivo que eu acho que é isso, porque a risada não é distorcida do jeito que a voz dela sim é. Uma risada bem, mais tipo, de um jeito normal de se falar, e não do jeito todo robótico e distorcido assim, como ela provavelmente seria. E podemos ver que isso está acontecendo com a Uzi no final do episódio 6. E quando assim tenta tomar o controle dela, a voz da Uzi fica misturada entre as duas, e não uma mudança repentina. Coloquei a versão original porque é a versão que fica mais certa essas coisas e tal, quando os caras fazem a dublagem e tudo, eles deixam tudo mais certinho. Em português, às vezes tem uma coisa que eles mudam um pouquinho, não fica tão exato quanto é o original. E também eu lembrei mais de uma vez que já fizeram isso quando eu já tava editando o vídeo, que eles também fizeram isso no trailer da Season 1. Eles pegaram áudios e deram um sprite neles, compilaram os áudios. Porque tem cenas que mostram mais do episódio 1 e 2, só que tem áudios que já são do episódio 4 e 5, por exemplo, nesse trailer. Por isso, então, pode também ser isso, que eles já fizeram isso antes, então pode ser outra coisa pra tentar enganar a gente. E a Uzi falando com a voz assim, é só quando ela está completamente sem controle. Por exemplo, quando ela desmaiou na maca, no episódio 6, e assim tomou o controle completo dela. Oh, don't mind me. E agora nós não vimos acontecer uma troca repentina onde assim está controlando alguém falando com a voz normal da pessoa, né? Ou simplesmente só um snap pela troca a voz. Isso ainda não aconteceu. Mas também poderia ser a Tessa, porque no episódio 6 vemos ela agir de uma maneira muito estranha comparado com como ela era no episódio 5. E também o criador de Murder Drones falou um pouco sobre o traje espacial da Tessa e que ela pode ter algumas coisas no design dela, principalmente no capacete, que vão ser mais relevantes para o futuro. E é uma teoria que eu também já vi muito, que a Tessa está sendo controlada pela Sim, ou é assim dentro daquela roupa fingindo ser a Tessa. But yeah, so Tessa's spaceship design, I think you'll see why some design elements are the way they are. We're cooking. There's some stuff. We got some intentionality going on here. With how, like the helmet is and all that sorts of stuff. E também quando a Tessa começa a falar no trailer, nós vemos só a imagem da Sim ao invés dela, o que é algo muito suspeito também. E durante o teaser do episódio 7 e 8, nós vemos muito pouco da Tessa. Ela só aparece nas partes mais enigmáticas e sem realmente muito aparecer por completo. Ela só aparece por um frame ela inteira, mas não é ela nem ela falando, é alguém falando sobre ela. Bom, e depois de ter dito isso, vamos para as partes que são verdadeiramente o teaser do episódio 7 e 8. Nós começamos vendo que parece ser uma
uma mina abandonada que está coberta de matéria orgânica do Absolute Solver e também está cheia de esqueletos humanos em volta dela, o que mostra que ela provavelmente matou e consumiu as pessoas dali. Depois disso, nós vemos o N e a Uzi se encontrando, e o N fala que precisa dela. E também parece que eles têm algum tipo de catacumba no estilo gótico, e parece ser o mesmo local que vai aparecer mais para frente durante o teaser. E depois disso, nós podemos ver o N sendo arrastado pelas mãos do Absolute Solver para dentro de um lugar completamente dominado pela matéria orgânica dele. E depois nós cortamos para duas sentinelas presas, por correntes, na frente de uma catedral com um estilo gótico, dentro de uma caverna. E lá das sentinelas está escrito no crânio e na parede. E tem 3 coisas escritas, mas eu só consegui identificar 2 das 3. Se alguém souber o que é a terceira, por favor, eu agradeço se você me falar nos comentários. A primeira é escrita no próprio cano, está null, que obviamente é o poder do Absolute Solver do null, e The End, que dizer que ali é o fim da linha. Logo após isso, nós vamos para dentro de um quarto, que não dá para distinguir o que tem lá dentro por causa da qualidade do vídeo. Não sei se foi só por causa que esse aí é da live ainda, só foi tirado da live da Bleach, ou foi de propósito que deixar a qualidade baixa, mas mesmo quando você tenta aumentar ou abaixar o brilho, não dá pra ver nada. E também quando a porta é fechada, nós podemos ver a mão da Tessa fechando essa porta, e que é a porta do quarto da mãe da Uzi. E eu tenho certeza que é a mão da Tessa, porque o design é o mesmo, que é da roupa espacial da Tessa, e durante todos os episódios, quando aparecem as mãos do Absolute Solver, elas são sempre mãos normais humanas, por assim posso dizer. E aí você consegue ver, tipo, os dedos, não os dedos, você consegue ver as unhas, mas não essa mão. Essa mão é literalmente uma luva de um traje espacial que nem é exatamente igual ao da Tessa. E ao mesmo tempo também não pode ser nenhuma mão de drones, porque o design da mão de qualquer drone que nós vemos até agora não é nem um pouco parecida com essa. Ele sempre tem algum símbolo na mão. Também dá pra ver as partes metálicas muito facilmente. E pode ser um personagem novo? Pode, mas é muito difícil que eles iam reutilizar a mão da Tessa pra isso. Eu não acho que eles iam deixar um erro, não um erro, mas uma coisa assim no teaser. Poderiam ter deixado pra enganar? Poderiam, mas eu acho muito mais provável que seja realmente a Tessa. E ela nesse momento também parece que não está com o N e a Uzi. Esse é o único momento também no teaser que nós vemos alguma coisa a ver com a Tessa. Essa parte do teaser nos episódios 7 e 8. E também tem alguma coisa no canto que eu não consigo distinguir o que é. Se é uma parte da roupa da Tessa ou é alguma outra coisa ali no canto. Mas aí no framezinho também podemos ver no canto isso. E depois disso nós vemos a explosão do core de Copper 9. Que nos é mostrado nesse episódio 1. Isso nos indica que vamos descobrir o que finalmente causou essa explosão exatamente. E depois nós podemos ver a Uzi e o N juntos novamente dentro de uma catacumba muito parecida com aquela que apareceu antes, que provavelmente deve ser a mesma. E depois nós cortamos e vemos a Uzi com algum tipo de crucifixo na mão, que provavelmente uma chave, e o N tentando ajudar ela a se levantar. Mas ela esmaga a mão dele nesse momento, que deve indicar que ela foi nesse momento completamente dominada pelo Absolute Solver. E nesse teaser também de fundo nós podemos ver algumas runas, mas eu não consigo distinguir muito bem o que é por causa da qualidade da distância que elas estão. E bom, agora eu vou parar de falar mais assim do teaser só, e eu vou mais para algumas previsões que eu tenho. Eu acho que esse episódio vai ser o ponto baixo da história para os protagonistas, onde vai dar tudo errado, eles vão ficar sem esperança nenhuma. Vão reviravoltas, como talvez aqui eu falei da Tessa poder ser assim, no caso dessa Tessa que a gente está vendo da partir do episódio 6 ser assim, ou que ela está pelo menos sendo controlada pelo Absolute Solver, e que a Uzi foi completamente controlada pelo Absolute Solver. E eles vão descobrir que tudo que aconteceu no planeta foi causado pela mãe da Uzi quando ela estava sendo controlada. E talvez algumas outras teorias que o pessoal tem, que tipo, a Uzi descobre que na verdade foi um N que matou a mãe dela. Essa teoria eu já vi algumas pessoas falando a respeito dela, principalmente o Matt Pat do Game Theory, que foi um dos, obviamente, o maior que tem, né? Que foi eu vi ele falando isso. Eu não sei se isso vai ser realmente o grande ponto que vai mudar a história. Pode ser o que faz a Uzi dar finalmente o snap dela de ser totalmente controlada pelo Absolute Solver. E bom, como o episódio vai decorrer, eu acho que primeiro vai obviamente continuar, já acabou o episódio 6, né, eles caindo do elevador, onde eles vão encontrar uma caverna gigante com uma mina abandonada que dá na catedral. E por causa da Uzi estar sendo corrompida, o N vai ser forçado a separar da Tessa para proteger a Uzi. Vai acabar levando a descobrir o que aconteceu com o planeta, e que ele precisa de alguma chave para conseguir ativar alguma coisa relacionada ao controle do planeta. E durante isso nós vemos que a Uzi está piorando até o ponto dela perder totalmente o controle e deixar só o N para resolver tudo. Bom, como não foi mostrado muito, na verdade quase nada, não dá pra realmente ter noção do que vai acontecer exatamente. Mas pelo menos dá pra ter umas ideias básicas, como eu falei agora. E o que vocês acham da minha análise de teorias? Se tem alguma coisa que vocês quiserem adicionar ou achar que eu falei errado e querem corrigir, pode comentar a respeito que eu vou ler tudo e vou tentar responder você. Obrigado por terem assistido.